Ensino por competência. Já ouviu falar sobre isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bem-vindos ao Multiplica! Eu acho que se tu tá na educação, se tu é professor ou professora, diretor, coordenador, certamente tu já ouviu falar de ensino por competência. Junto com a base, que veio marcar isso muito mais, né? Que agora a gente tem, além das competências gerais, as competências por área de conhecimento, mas nos próprios parâmetros curriculares nacionais, a competência já estava presente. E mesmo numa avaliação geral como o Enem, o termo competência já estava presente. Bem, para a gente fazer um pouco do histórico do competências, ele veio do mundo do trabalho, mais ou menos da década de 70 passou a se usar a palavra competência, e ela se dizia o seguinte: o fulano, o trabalhador tal, ele é competente, ele tem a dita habilidade para fazer o serviço X. Olha, se a gente for pensar no mundo do trabalho, significa o seguinte: se ele é competente para montar uma planilha, se ele é competente para montar um relatório, não significa que ele vai fazer isso uma vez só, mas que ele vai conseguir fazer isso muitas vezes. Ou alguém que é muito competente para montar uma máquina, ele vai ter a competência para montar aquela máquina muito bem feita. Bem, a gente trouxe para a educação essa palavra do mundo do trabalho. E por que a gente trouxe para a educação? Principalmente para combater um ensino mais enciclopedista, que é em geral o que a gente vê. E em geral, esse ensino ele é muito voltado para a educação superior simplesmente. E se a gente for pensar, a base dele está errada. Principalmente porque a maior parte dos países, não é todos os estudantes que vão ir para o ensino superior. E o ensino básico tem um nome básico por isso mesmo, porque ele deveria ter um fim em que o estudante, em que todo mundo que terminasse o ensino básico tivesse os conhecimentos necessários para simplesmente ser um cidadão e viver no mundo. E aí com uma profissão e tudo mais, o que ele quisesse. E alguns, né, e que desejassem continuar os estudos, pudessem dar prosseguimento. Aí, indo contra um ensino mais enciclopedista, o ensino por competências, ele pretende que o aluno veja de uma forma mais prática o conhecimento. Ou seja, eu vou aprender certo conceito, eu vou aprender certo elemento e vou usar ele em outras realidades. Por exemplo, nas ciências humanas, eu aprendo alguns conceitos, pode ser liberdade, pode ser república, pode ser democracia, pode ser esquerda e direita na Revolução Francesa, enfim, monarquia no Brasil, ou os sociólogos, conceitos da sociologia, conceitos da filosofia, conceitos da geografia, o que é cartografia. E aí eu uso na minha realidade aquele conceito específico, aquele conhecimento específico. Então, por exemplo, eu aprendi república em Roma. E aí, cuidando, claro, com o anacronismo, mas como eu posso entender a nossa república? Por que tem o mesmo nome? O que significa divisão de poderes? Que poder tem um presidente? Que poder tem a Câmara de Deputados? Que poder tem o Senado? Por que a gente tem 3 entes federais? Federal, estadual e municipal. Como isso atinge, por exemplo, a minha vida de estudante de 16 anos, por exemplo. Por exemplo, nas ciências da natureza, a gente pode pensar isso muito pelo ensino como investigação. Então, eu não aprendo simplesmente os conceitos da química, da física, da biologia, mas como eles são usados, por exemplo, na luta contra o câncer, na luta contra a AIDS, na luta contra o coronavírus. Como hoje os profissionais voltados para a ciência estão lutando contra as doenças que ainda não têm cura. Como a radioterapia trabalha no câncer, como ela mata as células cancerígenas, como ela combate as células cancerígenas, por exemplo, no caso do ensino por investigação. Ou seja, eu saio de um conhecimento que ele é mais enciclopedista, mais de memória, e eu trabalho isso de uma forma mais de problemas, como eu resolvo as questões, como isso é resolvido no mundo fora da sala de aula, né? Que é o mundo que os estudantes vivem e que nós vivemos.
Na matemática, por exemplo, eu vejo muito preconceito com a matemática, em geral as pessoas não gostam, né? Mas a matemática ela faz parte de toda a sociedade, de tudo. Uma casa não é construída sem matemática, qualquer coisa é usada matemática. Então, por exemplo, eu posso pegar a matemática para calcular a quantidade de lixo produzida numa cidade, numa grande cidade. Ou vamos supor que a tua escola é na frente de um lixão, é na frente de uma zona problemática em que se joga lixo. Quanto de lixo vai formar com os anos, em 10 anos? Que providência é possível tomar? Se cada família produz X toneladas ou X quilos de lixo, quanto de lixo com as famílias que se tem numa cidade, quanto de lixo vai formar? Que ações é possível ter? E aí a gente até pode pensar em trabalhos muito interdisciplinares e até interáreas. Vamos supor que a escola vai trabalhar com a solução daquele lixo. Então, quanto de lixo vai formar? Que mal isso faz? Aí pensando até nas doenças, né, na ciência da natureza, na biologia, que mal o lixo faz para os seres humanos e que ações junto ao poder público se pode tomar para acabar com o problema do lixo, ou para ter descartes, ou para fazer uma consciência para as pessoas poderem separar o lixo de forma mais clara, por exemplo. Então a gente vai percebendo que o ensino por competências, ele sai do ensino que simplesmente eu repito, e aí uma memória que, claro, favorece o estudante que tem uma boa memória, mas ao mesmo tempo ele pode esquecer, não faz sentido, né? Daqui a pouco ele não lembra mais o que aconteceu, ele não lembra mais o que ele acabou de escrever na prova. Isso garanto que já aconteceu contigo também. Fez uma prova, não lembra mais o que aconteceu, não lembra mais o que disse. Então isso ainda é muito comum. E na linguagens a gente pode pensar, por exemplo, eu sou competente para me expressar em várias línguas, né? Em inglês, em francês, em espanhol. Ou eu sou competente para ter uma boa abordagem artística, ou mesmo conhecimento literário, ou mesmo escrever outras coisas. Então eu uso a competência não simplesmente para repetir quais são as escolas literárias, quais são os pronomes adverbiais, mas como eu uso isso, né? Como eu trabalho com isso no meu dia a dia. Então, as competências, a gente precisa entender elas dentro de uma educação que tenta voltar um pouco mais para o aluno, voltando um pouco mais para o seu conhecimento, um pouco mais para o seu desenvolvimento. Então a gente não vê mais o aluno como passivo. E aí, claro, então a cultura maker, as metodologias ativas, elas entram dentro dessa dinâmica. Eu não vejo o aluno mais simplesmente como um recebedor. Então o professor, ele é a fonte do conhecimento e os alunos são passivos, como se fossem sem luz, e eles vão receber o conhecimento. A gente vê o conhecimento como algo que vai ser trocado e que os alunos vão poder utilizar isso. É claro que a gente vê o conhecimento como ativo, ou seja, os alunos vão ser ativos e vão poder usar isso. Claro que isso não significa, gente, que a formação é descartada e que o professor é descartável, de forma nenhuma. O professor não é descartável, mas a gente precisa perceber que o aluno também é capaz de fazer essas problemáticas, de trazer isso. E aí dessa forma fica muito mais tranquilo, fica muito mais saudável, inclusive essa relação e como isso se dá. Bem, entendendo a competência dessa forma, fica um pouco menos assustador o ensino por competências. Talvez a grande questão seja que nós nos formamos em outro tipo de ensino, mais de memória. Eu lembro, sou da área de ciências humanas, a quantidade de coisas que eu precisava decorar simplesmente, inclusive coisas que eu nem lembro, para mim poder responder numa prova e terminar uma disciplina. Então nós fomos formados de outra forma. Para trabalhar com essas questões a gente precisa mudar a nossa própria forma de formação, né? A nossa própria forma de pensar. Eu convido vocês a fazer isso, é um exercício, não é fácil, mas é muito prazeroso. Ver os estudantes entusiasmados com estudar é muito prazeroso e muito legal. Bem, se esse conteúdo fez sentido para ti, eu peço que tu se inscreva no canal, que dê o seu like, e eu espero vocês no próximo vídeo, quando teremos dicas de estudo, dicas para professores, educação inovadora, tudo a gente vê por aqui. Beijão!